Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. Hoje é a nossa última aula sobre este tema tão maravilhoso. O tema que estamos estudando é ser discípulo. Um discípulo que transforma a nossa casa, nossa igreja e transforma inclusive o nosso mundo. Eu acredito que você já aprendeu que ser discípulo não é uma opção ou é uma escolha para alguns. Não. Todos os cristãos precisamos nos tornar discípulos de Jesus. E isto é muito importante, porque também eu já falei em aulas anteriores que infelizmente se tem essa ideia de que discípulo é para algumas pessoas. Tudo bom, ele é um bom discípulo? Não, eu sou evangélico, eu sou crente. Não, nada disso. Não existem categorias, por dizer assim. Só Jesus falou, ide e fazer discípulos. Em nenhum momento falou quem quer é crente, quem quer é evangélico, qualquer outra coisa. Então, vamos lá a aprender algo muito importante. Sabe qual é? Que discípulo de Jesus gera outros discípulos. Então, te prepara, porque esta aula é poderosa. Deixa-te fazer uma pergunta. Se hoje fosse o teu último dia de vida, que fique bem claro que não estou querendo que seja o último, ok? Sou eu um exemplo para despertar a nossa mente. Se hoje fosse o teu último dia de vida e você olha para os teus filhos, aquele que tem vários filhos, qual deles você falaria? Eu tenho convicção de que este meu filho, daqui a 20 anos, estará firme na igreja, será um discípulo de Jesus e estará servindo ao nosso lindo e maravilhoso Salvador. Qual dos teus filhos você poderia dizer, eu sei que esse vai estar firme na fé? Talvez até pode ser todos, mas o ponto é, você se preocupou por deixar esse legado? Essa é a questão. Aí está o ponto. Por que falo disto? Porque eu percebo que pais cristãos se preocupam em deixar várias coisas a seus filhos. Não estou dizendo que seja errado, ok? Deixam, por exemplo, uma boa educação, às vezes deixam bens materiais, deixam uma empresa, deixam várias coisas. E é bom, é importante também. Só que se preocupou em deixar esse legado da fé. Agora, não estou falando de informação. Não, meu filho já sabe. Não, estou falando de uma vivência com o nosso Senhor Jesus. Por quê? Por que estou dizendo isso? Porque, veja, atualmente eu percebo isso. O pai e a mãe nem precisa ter falecido, mas o filho já se desviou. Ainda eles estão vivos, mas já se desviou. Aquele filho que de pequeno frequentava a igreja, que até a adolescência participava, mas de repente foi embora e nada de nada com Jesus. A pergunta é, o que aconteceu? Aconteceu que o pai se esqueceu de transmitir aquilo que é essencial, a vivência com o nosso Senhor Jesus, relacionamento. E então esse filho que aprendeu muitas coisas sobre Jesus, hoje é um crente. E é por quê? Porque os pais não se preocuparam em transmitir essa verdade fundamental. E tudo isto nos lembra agora aquilo que Jesus falou no texto de Mateus. É bem lindo esse texto, muito conhecido, inclusive. Mateus capítulo 28. Jesus falou, ide e fazer discípulos. Só isso. É a única missão que Jesus nos deixou. Ide e fazer discípulos. Em nenhum momento Jesus falou, façam conferências, façam eventos, atividades. Não quer dizer que não se pode fazer. Pode fazer. Em nenhum momento Jesus falou, venham a construir muitos templos. Também pode construir a infraestrutura, tudo isso é bom. O ponto principal é ir e fazer discípulos. É o que a igreja esqueceu. É o que nós, os cristãos, temos esquecido. Porque nem sequer para a nossa família, nem sequer para os nossos filhos, estamos deixando esta verdade. Nossos filhos, volto a dizer, têm informação, têm conhecimento, ouviu sobre diversas histórias da Bíblia, mas não é um discípulo. Por quê? Porque não compartilharam esta verdade fundamental. E é aí então que você agora vai poder compreender melhor este texto de 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Aqui Paulo
está entregando ou lembrando uma coisa muito importante a Timóteo, ao discípulo dele. Fala assim: o que de mim ouviste, transmite a homens fiéis que sejam idôneos para ensinar também aos outros. Veja que interessante. Então, o que me ouviste, o que eu te ensinei, transmite a outro, e esse outro vai ensinar a outro. Veja, estamos falando aqui de 3 gerações. Então, o pai diz assim, o pai está falando para o filho: meu filho, aquilo que eu te ensinei, esse legado, essa vivência com Jesus, guarda toda a vida e agora tu logo transmite isso para a tua seguinte geração, ou seja, aquele que seria o neto. Olha, isto é muito importante porque temos deixado de lado esta instrução valiosa. Agora, não é informação, a informação é válida estudar a Bíblia, é válido orar, mas é o estilo de vida. Aqui está falando de um estilo de vida, é uma vivência, E isso só se faz com a própria prática. A pessoa, neste caso, o nosso filho, o nosso discípulo, deve enxergar as marcas de Jesus. Se não enxerga, ele não vai querer. Então, talvez, nossos filhos, porque agora estão desviados, perdidos aí no mundo, é porque só enxergavam a religião, a religiosidade. E eu já expliquei em outras aulas que religiosidade é algo muito pesado, sabe? Religiosidade te coloca carga, peso, culpa, te coloca medo. É assim que é a religião. A religião fala assim: se você não faz, Deus te castiga. Se você faz aquilo, olha, Deus não se agrada. Tudo é o não. Isso é religião. E claro, se o filho ouve isso, nunca vai querer um relacionamento com o nosso Senhor Jesus. Mas ser discípulo é diferente. Discípulo é vida. Discípulo é receber o melhor do nosso Pai Celestial e ser transformado conforme o plano. Por isso que eu quero te falar nesta primeira parte. Guarda esta pergunta. Você tem um filho, uma filha que poderia dizer: eu sei que daqui a 20 anos, ainda que eu não esteja presente neste mundo, mas eu sei que esse meu filho, minha filha, vai continuar firme na fé? Se tem, glória a Deus. E se não tem, ainda dá tempo para corrigir. É muito importante transmitir não só informação, senão o nosso estilo de vida. Eu lembro que quando eu era bem jovem, lá na minha cidade, tocava violão. E tinha um amigo aí do bairro que um dia ficou me observando e falou assim: eu gosto como você toca violão. Me ensina, por favor, me ensina. Eu falei: não tem como te ensinar. É mais, falei assim: eu aprendi do meu jeito, eu não tive aulas, ninguém me ensinou, não tive professor. Eu ficava vendo, observando e aprendi. Ainda assim ele insistiu: me ensina, por favor, me ensina. Eu quero aprender a tocar violão. Então eu meio que respondi assim por responder, sabe? Falei assim: ok, se você quer aprender, me observa e me imita. Observa como eu toco violão e me imita. E sabe o que aconteceu? Meu amigo começou a fazer isso. Ele foi um bom discípulo. Ficava me observando iguaizinho, com seu violão, ele praticava e ia fazendo a mesma coisa que eu fazia, os acordes, como tocava as músicas. Ao ponto que, algumas semanas depois, ele estava tocando, só me imitando, só observando, me imitando. Até que um dia eu falei: fiquei impressionado contigo, olha, você já aprendeu a tocar violão? E ele falou: claro, eu fiz o que você me falou. Me observa e me imita. Olha, naquela época, deixei essa experiência como algo muito especial. Mas hoje levo aquela situação para a nossa vida. É assim que deve ser um discípulo que ensina a outro a ser discípulo. Diz assim: me observa e faz o que eu faço. Será que nós teríamos essa coragem de falar aos nossos filhos? Me observa, filho. Me observa como eu sou um cristão. Seja assim igual como eu. Ou será que ainda falta algo em nós para poder logo expressar essa verdade aos nossos filhos? É aí então que você pode levar melhor esta compreensão do livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: sede
praticantes, seja praticantes da palavra e não somente ouvintes. Essa é a questão. Hoje, falando da nossa época atual, hoje, através da tecnologia, da internet, tem acesso a muitos sermões, muitos estudos bíblicos, bons inclusive, tem conferências sobre matrimônio, conferências de diversos temas. Olha, tudo isso é bom. Só que, infelizmente, essa quantidade de informação que recebe, às vezes até um pequeno vídeo, sabe? Não precisa ser um vídeo muito grande. E nos está entregando que muita informação. E aí, então, fica meio, sabe, dependente da informação. Olha, ouvi tal coisa deste pastor. Ah, que legal. Mas não tem o tempo para meditar. Aí, de repente, agora pulei. Agora, olha, este outro pastor ou outra pessoa está falando sobre família. Pronto, ouvi a informação. Pronto, ah, que legal. De repente, olha, agora outro vídeo, outro áudio falando sobre como cuidar da nossa saúde mental. Então, o grande problema da nossa época é que não temos tempo para meditar. Não. E se não meditamos, não podemos praticar. Olha, você que é da minha faixa etária, vai lembrar como era na nossa juventude. Como eram os sermões, por exemplo? Quais eram os pregadores que conhecia? Usualmente, os que moravam perto aí da nossa cidade. Eu, por exemplo, não conhecia pastor de outro país, de outro estado. Não conhecia. Não, e muito menos seus sermões. Hoje, pela internet, você pode ouvir um pastor, e glória a Deus por isso, um pastor que mora em Mato Grosso, um pastor que mora em Espanha, em diversos lugares. Isso é bom, ok? O problema é que às vezes não tem tempo para meditar. Meditar é ouvir várias vezes essa mensagem, refletir, volta a dizer, pensar e levar na prática, dizer, olha, aquilo está faltando em mim. Então eu vou ouvir novamente esse ensino para começar a mudar, corrigir minha vida. Isso é que ser discípulo. Por isso que o livro de Tiago falou, sede praticantes e não só ouvintes. Então, uma segunda verdade que o Senhor nos está entregando nesta aula é o seguinte. Ser discípulo não é, ou neste caso, não te tornarás discípulos só acumulando informação. Não. Te tornarás discípulo se praticas o que o Senhor te está dizendo. Então, que bom que estamos aprendendo isso. Vamos lá, começar por nós. Leva a sério o que você aprende na Escola Plenitude, assiste várias vezes, medita e leva à prática. É aí que logo vas a poder compartilhar ao outro e dizer, me imita, porque eu já estou praticando o que o Senhor deseja. Muitos anos atrás, assisti um filme inclusive antigo, acho que dos anos 60. Era um filme que falava sobre uma história, não era cristão, mas teve uma parte que me fez pensar, me fez meditar e muito. Era assim, existia um personagem dentro desse filme que ele era um bagunceiro, um camarada bagunceiro, aprontava toda. E um dia estava dirigindo um carro em alta velocidade, e ele não tinha carteira de motorista. E estava indo aí na sua bagunça e de repente chega a polícia e para. E ele fica assim surpreso e disse, agora a polícia me vai pedir a carteira de motorista, eu não tenho. Só que aí, olha, pensou uma ideia. Aí chega o polícia e diz assim, olha, você estava em alta velocidade e essa situação é perigosa, aqui você não pode. Então, aí, sabe, o polícia começou a falar, de repente, o personagem pensou o seguinte, e falou, eu acho que eu conheço a você. Sim, eu acho, na verdade não conhecia o polícia, eu acho que eu conheço. Você não frequenta a igreja? Assim, falou por falar. E aí o polícia falou, sim, eu frequento a igreja tal. Eu sabia. E nessa igreja que eu também estou indo. Eu sabia. É mais. Faz algum tempo que você não está indo, é? E o polícia,
que era cristão, ficou assim, eu sei, eu tenho deixado de ir no culto. Ah, por favor, precisa ir, é muito importante a comunhão. É verdade, eu sei, eu preciso ir na igreja, respondeu o polícia. E aí, nessa questão, sabe, o polícia ficou assim com vergonha e falou, tudo bom, olha, na próxima vez tenha cuidado e vai embora. Ok. E no final dessa parte do filme, este camarada, tudo bagunceiro, falou o seguinte, olha a frase, se você quer desviar a atenção sobre um tema, fala da igreja. As pessoas logo se incomodam e te liberam. Que interessante, eu fiquei pensando. Então, igreja é um tema chato, não? É um tema, parece que é uma coisa que incomoda. Olha, é um filme dos anos 60, mas aqui também, na nossa época atual, não existe essa frase aqui no Brasil que falam assim, se você não quer estragar a festa, o churrasco, não fala de futebol, não fala de política e não fala de religião. Ah, lá, parece como que, sabe, falar de Jesus, da igreja é algo chato, vai estragar a festa, vai estragar o churrasco. Ah, então aqui existe um problema que talvez nós, os cristãos, temos transmitido de um modo errado. Por que eu falo isto? Porque Jesus falou assim que em Mateus capítulo 5 falou, vós sois a luz do mundo. Não, em nenhum momento falou, vós sois aqueles que estragam as reuniões, vós sois aqueles que ficam aí com suas chatices. Então, Jesus está dizendo que a missão de um cristão é impactar a vida dos outros, no bom sentido, não é no sentido ruim. No filme, ele falou assim, esta pessoa, o bagunceiro, falou, fala da igreja, que logo a pessoa se incomoda e já não quer mais falar de outro assunto. Então, não é assim. Falar de Jesus, falar do Evangelho, falar inclusive da vida da igreja, é algo que deve impactar aos outros. O ponto é como é que nós estamos falando. O religioso vai falar como culpa, sabe? E começando por casa. Por casa, muitas vezes o religioso vai dizer assim, nossa, não gostei desse sermão. Nossa, esse louvor, essas músicas. E ele vai falar onde? Na frente dos seus filhos. Tu acha que logo o filho vai querer participar? Claro que não, está sendo instruído para se desviar. Olha, que isso? O pastor pregou muito hoje, que não sabe, não tem a mínima noção que todo mundo tem coisa para fazer. Olha, estava muito quente, ninguém ligou o ventilador, ou estava muito frio, esse ar-condicionado. Nossa, só criticar. Aí, no momento do almoço em família. Tu que acha? Teu filho vai querer? Não vai querer. Aí se vai tornar quê? Um desviado da fé. Ah, é culpa do outro. Não, é culpa de papai e mamãe que não estão sendo luz do mundo. Igual, talvez nas reuniões familiares, como é que nós falamos de Jesus? Falamos como se fosse uma culpa, um medo, uma coisa assim terrível. Ou como a luz do mundo. Por isso que eu quero te dizer que um discípulo, verdadeiro discípulo, impacta, transforma, abençoa, contribui para a vida do outro. E é aí o que nós devemos nos preocupar todos os dias. Você está sendo esse discípulo que transforma com a tua vida. Lembra, não estamos falando de perfeição, mas estamos falando de um estilo de vida que realmente contribui e transforma o outro. Então, vamos lá. Lembra, você é luz do mundo. Lembra da pergunta do início? Olha, se hoje fosse o teu último dia de vida, você poderia afirmar com convicção que esse teu filho ou tua filha, eu tenho plena certeza de que daqui a 20, 30 anos, meu filho não estará desviado da fé. Você pode afirmar, até talvez pode dizer, não, todos da minha casa. Não pode ser. Ou você está com dúvida? Essa pergunta é muito boa. Ah, pastor, mas por que você inventa essas coisas? Não, eu não estou inventando. Estou guiando pela palavra do Senhor. Olha o Evangelho de João, capítulo 15. Jesus diz assim, eu vos escolhi para que deis
fruto. E o vosso fruto permaneça. Então, não foi algo que eu inventei. Por isso que estou falando, o teu legado de fé é um fruto. É um fruto que você deixa aí na tua casa, na tua família. E vai permanecer daqui a 20, 30 anos. É o que Jesus está falando aqui no texto de João, capítulo 15, versículo 16. Fruto que permanece. Essa deve ser nossa preocupação. Se por acaso estamos com algumas dúvidas, ok? Agora, qual é o ponto com tudo isto? O ponto é permanecer. Permanecer. É o que Jesus diz assim. Não é simplesmente, não, eu sei que meu filho já ouviu. Não, ouviu eu também. Eu tenho muitas coisas que eu ouvi. Lembra, um tempo atrás eu expliquei aqui em uma aula da Escola Plenitude que eu morei um ano na Guiana Francesa. E na Guiana Francesa se fala francês. E no início eu não entendia nada do francês, nada. Mas de tanto ouvir, fiquei um ano. No finalzinho, comecei já a compreender um pouco, até já falava um pouco de francês, já tinha uma noção. E eu até que dava, aí me virava um pouquinho com o francês. Aí morei um ano. Ano depois, hoje, me pergunta, me lembro algo desse francês? Nada, não lembro de nada, não lembro. Eu escuto francês, não consigo compreender nada. Mas anos atrás eu sabia um pouquinho, mas por que agora não? Porque eu não permaneci no idioma, praticando, não permaneci, se me foi a essa facilidade de compreender o idioma e de falar. Então, isso que Jesus está falando agora no sentido maior, espiritual. Permanece. E para permanecer precisamos continuamente ser transformados, libertos das mentiras e poder também explicar e ensinar com a nossa vida. Então, esta última aula deste tema maravilhoso, discípulo que transforma, não é uma informação, não, é um desafio para que você venha a ter esse estilo de vida todos os dias. E começa por onde? Começa em casa. Então, quero te deixar esta verdade e para isto também quero orar, agradecendo ao Senhor por estas aulas e agradecendo ao Senhor porque nos permite ser discípulo dele. Muito obrigado, Pai Celestial, por este tempo maravilhoso. Foram quatro aulas, as quais tivemos o conhecimento da parte do Senhor para compreender que ser discípulo não é uma opção, é um estilo de vida que o Senhor deseja que todos os cristãos venhamos a ter. Pai Celestial, se por acaso algum de nós ainda não tem essa convicção, que o Espírito Santo ensine, continue falando que precisa sim se tornar um discípulo de Jesus. E ao mesmo tempo, Pai Celestial, permite que venhamos todos nós a transmitir esta verdade com o nosso estilo de vida. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém.